A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos a longo prazo, as tarefas de casa, as dívidas com o banco, as parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo, a roupa fica no varal. A gente vai embora, se dissolve, a gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua. Ela segue, as pessoas superam e vão seguindo as suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciência, infidelidade, tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco. Como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. E cá entre nós, não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora. E é bem assim. Piscou, num estalo, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados. Vão até o cinema. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas até jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse a nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz, com o destino ao fim. Rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora. Meus amigos, quantas vezes você disse na virada de 2022 para 2023 Feliz Ano Novo? E quantas vezes você ouviu esta palavra Feliz Ano Novo? O que é este Feliz Ano Novo? Será que é o que expressa essa música que nós conhecemos? Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. É isso que é um feliz ano novo? Que tudo se realize, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, sorte no amor, paz e sossego? É isso aí? Todas essas coisas são coisas muito boas. A questão é que elas são segundas coisas. E a gente esquece aquilo que vem antes, aquilo que vem em primeiro lugar,
aquilo que precisa acontecer para que os nossos sonhos se tornem realidade, as sementes que precisam ser plantadas para que germine o amor, a paz, o trabalho que precisa vir antes que o dinheiro caia na nossa conta e o cuidado com a alma e o corpo que precisamos ter para colher saúde. Quem quer atrair borboletas precisa plantar um jardim, senão é uma tarefa impossível. Na semana passada conversamos aqui sobre o tema Descubra o que importa. Conhecemos a história do rei Salomão, que descobriu que o que mais importa é sabedoria, que é diferente do que inteligência. A inteligência é algo mental, mas a sabedoria é algo espiritual. Inteligência se adquire lendo, estudando, observando e aprendendo com outras pessoas. A sabedoria, por outro lado, ela vem de Deus. Assim, uma pessoa super inteligente pode ser uma pessoa com sabedoria zero. E uma pessoa simples, sem formação alguma, pode ser muito sábia. Sabedoria e inteligência são muito diferentes. É muito bom ter os dois, mas sabedoria é número 1. Inteligência vem depois. Uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio o previne. O homem inteligente aprende com os seus próprios sofrimentos e o sábio aprende com o sofrimento dos outros. Não confunda sabedoria com inteligência. O conhecimento nos ajuda a ganhar a vida. A sabedoria nos ajuda a construir uma vida. Onde pessoas sábias dialogam, não surgem conflitos e sim ideias novas. Pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas medíocres falam sobre pessoas. Uma das principais características das pessoas sábias é que elas assumem a responsabilidade por suas decisões e erros e não culpam os outros. O homem comum fala, o sábio escuta, o tolo discute. O sábio pensa, silencia, reflete, ora e ouve a voz das pessoas e de Deus. Por isso, pense antes de agir. Este conhecido ditado popular tem uma dimensão mais profunda para a qual eu gostaria de chamar sua atenção. Nosso último encontro de 2022 aconteceu no dia 18 de dezembro. No dia 15, em meio aos preparos do encontro de Natal, o meu computador, então com 7 anos de vida, deu sinais de que estava gravemente doente. Sua tela simplesmente apagou. Achei que era o fim dele. Ele passou a não ligar mais a tela. De jeito nenhum. Aí eu o levei para um pronto atendimento de computadores e recebi o diagnóstico que eu temia. A placa de vídeo morreu. Não satisfeito com esse diagnóstico, fui para um especialista. E ouvi de novo, a placa de vídeo morreu. Quando falamos de valores, quem quase morreu fui eu. Trocar a placa, 3 mil. Computador novo, similar, 10 mil. E o que se faz quando a gente não tem esse dinheiro? O que você faria? Sabe o que eu fiz? Pensei antes de agir. Pensei por alguns dias. No dia 18, usei o computador da comunidade e no Natal eu dei uma pausa de computador, no Ano Novo também, pensando e matutando o que fazer, sabendo que o problema deveria ser resolvido até o dia 15 de janeiro, quando iniciamos os encontros em 2023. Passei a usar a TV com auxílio de um cabo HDMI para quebrar um galho. Lá pelo dia 2, eu precisei escrever um documento e o fiz usando a TV. Meu genro, que estava lá em casa, me perguntou por que você não espelha a imagem do computador na TV.
E eu disse, é verdade. Foi aí que eu percebi que a tela do meu computador estava funcionando e que o computador ressuscitou da sua primeira morte. Até agora, meus amigos, eu, para falar a verdade, não entendi o que aconteceu a não ser um milagre. Um computador não ligar por 14 dias e de repente ligar sem explicação só pode ser um milagre. E o melhor, poupei os 3.000 e os 10.000 que eu nem tinha. Há uma dimensão profunda, meus amigos, atrás dessa frase, pense antes de agir. Quando a gente deixa de lado a ansiedade, quando a gente para de correr como um louco, para um pouco de fazer, nós damos oportunidades para Deus agir e fazer. Nós precisamos nos dar conta de que Deus tem um propósito com tudo e com todos. Um pé de limão existe para quê? Para produzir limões. Um violão serve para quê? Para fazer música. Remédio para que serve? Para curar a gente. A cama para que serve? Para a gente deitar e dormir. E as abelhas? Para polinizar as plantas e para produzir mel. Um posto de gasolina? Para abastecer os carros. Percebem? Todas as coisas nesse mundo têm um propósito, mas pare e pense. Se as coisas têm um propósito, imagina nós, você e eu. Quer ter um feliz ano novo? Quer ter uma vida feliz? Você precisa descobrir o seu propósito e a sua missão. Mas isso só é possível com a sabedoria que vem de Deus. Você já descobriu o seu propósito? A maior parte das pessoas passa a vida correndo atrás do vento e não param para pensar e ouvir a voz de Deus. Vivem de acordo com o lema Zeca Pagodinho: vida me leva, vida leva eu. Salomão, de quem nós falamos aqui na semana passada, o rei de Israel, começou muito bem a sua vida, caminhando de acordo com a sabedoria de Deus. Mas veja o que aconteceu. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior que a de todos os homens do seu tempo. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. E a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Salomão se tornou rei com um propósito: ser governante para abençoar pessoas. Meus amigos, isso não seria um sonho? Se os nossos governantes entendessem que eles se tornam governantes não para si e não para o seu grupo político, mas que eles se tornaram governantes para o povo. O propósito da vida de Salomão era esse. Mas aí aconteceu algo. O propósito ficou em segundo plano. Como se o pé de limão não produzisse mais limão, a abelha não produzisse mais mel e o violão não tocasse mais. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Elas eram de nações pagãs, sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre as nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras.
Salomão, meus amigos, deixou de amar a Deus, as pessoas, e amava apenas ainda a si mesmo. O seu ego e as mulheres se tornaram os seus ídolos. Quem tem 1000 mulheres, aliás, quem tem 2 mulheres, não ama a nenhuma delas. Na verdade, ama apenas a si mesmo. A idolatria se enraizou de tal modo no seu coração que uma mulher já não bastava, precisava de 1000. E tudo isso se transformou em frustração ao longo de sua vida. Veja o que ele escreve no final de sua vida em um dos livros que encontramos na Bíblia, refletindo o seu próprio pensamento. Ele escreve: examinei todas as coisas que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Você percebe o tamanho da frustração? Outras pessoas acham que a vida é complicada demais e se entregam aos prazeres e vivem para os prazeres, comer, beber, viajar, fazer festa. Eles acabam dizendo e vivendo de acordo com o lema: comamos e bebamos, porque amanhã viveremos. Eu me dei conta, meus amigos, de que existe uma expressão na Bíblia que aparece repetidas vezes. E a expressão é: uma coisa só importa. E como eu disse, ela aparece diversas vezes na Bíblia. Por que será? No meio das muitas coisas que nos importam, há uma coisa só que importa. O que é que realmente importa? Uma coisa. Qual é essa única coisa? Jesus era amigo de uma família que morava num vilarejo chamado Betânia e que era formada por 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Um dia Jesus vai visitá-los e apenas as 2 irmãs estavam em casa. Maria senta aos pés de Jesus e fica ouvindo Jesus, e Marta se ocupa com as coisas da casa, arrumar, lavar, cozinhar. A certa altura, Marta se incomoda com aquilo e reclama para Jesus, dizendo: Senhor, ordena que Maria me ajude. Afinal, mulheres precisam ajudar, precisam cozinhar, arrumar, servir, auxiliar, porque esse é o propósito para o qual elas foram criadas. Assim se acreditava naquele tempo. Os homens mandam, as mulheres servem. Essa era a regra na sociedade patriarcal no tempo de Jesus. Interessante observar a resposta de Jesus para Marta. Marta, Marta, você anda ocupada e inquieta com muitas coisas, mas uma só coisa importa. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que é que Jesus está dizendo aqui? Marta, Maria descobriu algo novo. Ela descobriu um novo mundo. Marta, não leve Maria para o seu mundo, mas vá para o mundo de Maria. Naquela realidade, os homens escolhiam as mulheres. As mulheres eram escolhidas. Os homens mandavam, as mulheres obedeciam. Graças a Deus, hoje é diferente, mas naquele tempo era assim. Os homens aprendiam a ler, as mulheres aprendiam a trabalhar. As mulheres serviam, os homens eram servidos. Os homens tinham os primeiros lugares no templo, as mulheres sentavam atrás. Os homens podiam falar na igreja, as mulheres não. Elas podiam até ajudar, trabalhando, servindo, mas não podiam ser do círculo íntimo do mestre. Aos pés de Jesus, onde Maria se senta, era o lugar dos homens, das mulheres não. E a Maria o que faz? Maria fura essa bolha. Ela descobriu que era possível dar um salto para aquele mundo que segregava, que separava,
romper as barreiras, ultrapassar os limites da religião e dos homens judeus. Maria ousou se aproximar de Jesus e entrar no reino de Deus. Por isso Jesus diz para Marta, uma só coisa importa, entrar no reino de Deus, andar com Jesus. Esse é o único propósito para o qual nós fomos criados, andar com Jesus. Numa outra ocasião, um homem se achega a Jesus e ele vem perguntando o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus lhe diz, guarda os mandamentos. E ele responde, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Então Jesus de novo diz essa mesma expressão, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E ele foi embora triste porque era dono de muitas propriedades. E Jesus observa como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. O amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro facilmente compra coisas que, via de regra, tomam o nosso coração. Por isso Jesus diz, uma coisa só importa. Coloca em primeiro lugar aquilo que é primeiro. O reino de Deus, viver na presença de Jesus, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Veja o que o rei Salomão escreveu no tempo em que ele ainda se deixava guiar pela sabedoria de Deus. Uma coisa peço ao Senhor, ele diz. De novo a mesma expressão, uma só coisa. Que eu possa habitar na casa de Deus enquanto eu viver. Uma coisa. O que ele quer dizer? Não coloque em primeiro lugar aquilo que está em segundo lugar. Busque a Deus, ame a Jesus, ouça sua voz. Busque uma experiência com Deus. Leia a sua palavra para ter sabedoria. E como será 2023? Meus amigos, será como os outros anos. Vitórias e derrotas, fracassos e sucessos, ganhos e perdas, saúde e doença, emprego e desemprego, uma promoção, concursos, casamentos e divórcios, brigas e reconciliação, cura e morte de familiares e amigos. Só nós não sabemos quem vai passar por essas coisas. Mas uma coisa importa, que você esteja com Jesus em 2023. E a certeza de que aconteça o que acontecer, a mão de Deus estará lá mesmo nesse futuro incerto. Eu fiz uma lista de coisas importantes que eu queria alcançar em 2023. Mas acabei me dando conta de que uma coisa só importa. E que precisa estar em primeiro lugar. Estar com Jesus. Todo o resto é resto. E eu quero concluir. Fazem agora exatamente 8 anos em que eu saí da minha função como pastor sinodal. E eu, com toda a sinceridade, eu estava planejando me aposentar, entre aspas, para curtir a vida. E de repente Deus atravessou o meu caminho e mostrou algo bem claro. O chamado para plantar uma igreja, plantar a comunidade Encontro. E o resultado é esse que nós todos sabemos. Você imaginou se eu não tivesse ouvido essa voz de Deus? Precisei abrir mão dos meus planos e meus projetos em favor dos planos de Deus. E quando a gente abre mão dos seus projetos em favor dos planos de Deus, a gente não vai se dar mal. A gente vai estar bem e a gente cumpre o propósito. Faz agora mais ou menos um ano, mais uma vez, eu flertei com essa ideia de me aposentar mais uma vez. Eu pensei,
Já trabalhei bastante, servi bastante na causa do reino de Deus, é hora de curtir a vida. Mais uma vez, Deus de alguma forma atravessou o meu caminho e disse, não é hora, eu quero que você continue. E é por isso que eu estou aqui, ainda agora. E vou ficar o tempo que Deus quiser e Deus mostrar. Percebe? Nós somos feitos por um propósito. E quando a gente foge dos propósitos de Deus, a gente se dá mal. Mas quando a gente permanece nos propósitos de Deus, a gente se torna feliz e encontra o sentido da nossa vida. Na semana passada eu dei uma tarefa aqui para você. De que você que é pai, você que é avô e avó, você que é mãe, você que é padrinho, madrinha, que você passasse a orar conscientemente pelos seus filhos, afilhados, netos, para que Deus lhe dê sabedoria, para que possam viver a partir da sabedoria e organizar a sua vida a partir da sabedoria de Deus. Hoje eu queria lhe dar uma nova tarefa. E a minha sugestão é que em algum momento informal, nada de fazer uma reunião formal, mas no momento informal, quando você estiver sentado com seu filho no sofá, sentado com seu neto de repente no chão brincando, ou na praia, ou indo de carro em algum lugar, que você pergunte para o seu filho, sua filha, seu neto, afilhado, o que você quer ser quando crescer? E deixa ele devagar, deixa ele falar. E quando ele tiver falado, diga para ele, meu filho, meu neto, meu afilhado, vamos orar a Deus por isso. Com essa tarefa, nós alcançamos um duplo objetivo. Nós ajudamos as crianças que foram colocadas sob nossa responsabilidade a refletir sobre o futuro e ao mesmo tempo as chamamos para orar e lhes dizemos que elas precisam colocar sua vida sob a direção da sabedoria de Deus. E fazendo isso, a gente o fará informalmente, tranquilamente, sem forçar barra, sem formalismo, mas num momento bem informal da vida da gente. E quando você orar com eles, não ore apenas por sabedoria, mas vamos orar para que Deus lhes mostre o futuro que Deus quer para suas vidas. Pelo fato de que nós escolhemos profissão por nós mesmos, muitas vezes erramos, por isso existe muita gente infeliz no seu trabalho. Muita gente escolhe mal e por isso perde tempo da sua vida. Por isso vamos colocar os nossos propósitos e os nossos planos futuros na mão de Deus. Vamos falar com Ele. Senhor, muito obrigado que nós podemos falar contigo, que nós temos o privilégio de falar com o Criador do Universo. Senhor, o que nós pedimos para nós mesmos e para aqueles que nos foram confiados é sabedoria. Senhor, nós não queremos guiar nossa vida com nossa inteligência e com nosso conhecimento, nós queremos mais. Nós reconhecemos, Senhor, que precisamos da Tua sabedoria. E, Senhor, que Tu direciones a nossa vida. Que Tu mostres que profissão nós vamos abraçar. Que nos mostres em que lugar Tu nos queres ter. Que Tu nos mostres em que trabalho a gente pode ter, para que ali, no nosso trabalho, na nossa profissão, Senhor, nós possamos servir a Ti, servir as pessoas e servir ao mundo no qual temos o privilégio de viver. Ó Deus, abençoa-nos na descoberta desse sentido, em nome de Jesus. Amém.